Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte pra Caixa. O meu nome é William Meller e fico muito feliz de ter você comigo aqui hoje para mais um diálogo, uma conversa, um momento de pensarmos juntos sobre assuntos que podem ser relevantes para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, para a forma como você vem liderando suas equipes e até mesmo gerenciando os seus negócios. Hoje quero falar de alguns tópicos que envolvem justamente os modelos de gestão, aquilo que a gente utiliza e como estrutura a nossa organização, os nossos times para aplicar tecnologia, aplicar inteligência artificial e aplicar o modelo de gestão correto, dependendo da situação que nós estamos vivendo. E no primeiro tópico, eu quero justamente falar sobre isso, sobre tecnologia, inteligência artificial e onde exatamente você está aplicando essas novas soluções. Não é a tecnologia ou a inteligência artificial que faz a sua empresa falhar. Na verdade, é justamente a ordem dos fatores. Você encontrar na inteligência artificial, na tecnologia, a resposta para um problema que você nem mesmo conhece. Sim, é isso mesmo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Olha só. A Deloitte, eles publicaram agora, no início de 2026, um relatório que se chama Global Human Capital Trends. Eles fizeram esse relatório em parceria com a Oxford Economics, então é uma pesquisa muito abrangente. Olha que interessante, eles ouviram mais de 9.000 líderes e fizeram essa pesquisa em mais de 80 países. Então é uma pesquisa muito abrangente. Ele tem uma proposta muito interessante de entender quais são os movimentos de gestão, o que está acontecendo que está dando certo, o que está acontecendo que está dando errado. E o dado principal, ou são muitos dados relevantes, inclusive já fiz alguns outros vídeos sobre alguns tópicos desse relatório, mas um dado bem interessante aqui é que 7 em cada 10 líderes dizem que a estratégia competitiva mais importante do curto prazo, ou seja, dos próximos 3 anos no mínimo, seria ser mais rápido e ágil naquilo que eles fazem hoje, ou seja, fazer de forma mais rápida e mais ágil, com mais flexibilidade, aquilo que eles estão fazendo hoje. Isso tem a ver com performance, isso tem a ver com produtividade, certo? E aí, obviamente, no momento que a gente vive com inteligência artificial, com novas tecnologias entrando nos nossos negócios, o que parece ser muito óbvio aqui é que a inteligência artificial pode ser uma resposta para esse dito problema, né? Eu quero ser mais rápido, quero ser mais ágil, quero aumentar a minha produtividade, e a inteligência artificial surge como uma resposta empacotada, parece perfeita. O problema é justamente que a maioria, de acordo com os dados que nós temos, faz a escolha errada, que é de trazer a tecnologia, trazer seja inteligência artificial ou outra grande tecnologia inovadora, que pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema de digitalização da empresa, trazem a tecnologia achando que essa vai ser a resposta para todos os problemas. Ou seja, começam pela solução sem nem mesmo pensar no problema que estão tentando resolver. E olha só, isso se torna uma pressa. Na pesquisa que a Deloitte fez com a alta liderança, a liderança sênior de muitas empresas pelo mundo, 59% afirmaram que partem para a tecnologia primeiro, ou seja, compra a ferramenta, compram a tecnologia, no caso atual, compram uma ferramenta de inteligência artificial e depois pensam no plano de como aquilo vai ser abordado, como aquilo vai ser integrado na empresa. O problema é justamente que seja inteligência artificial ou seja qualquer tecnologia, se a gente voltar 20, 30 anos atrás, a questão ela vai ser a mesma, né? Trazer a tecnologia sem ter uma clareza dos processos de negócio, como a empresa funciona, quais são os problemas que a gente está tentando resolver, aquilo cria uma preocupação que nem existiria, que é agora eu estou pagando por essa solução e essa solução não está resolvendo os meus problemas, o meu negócio não está ficando mais rápido, seja lá o que isso significa, a minha produtividade não está aumentando. Só que se você retroceder vários passos e ao invés de ir para a tecnologia, você pensar justamente no lado do problema, você começa a perceber que a ferramenta ela vai ser apenas uma resposta para aquilo que você já entende. O que eu quero dizer com isso? E o relatório corrobora, né? Se você entende qual é o seu problema de negócio que faz a sua produtividade estar hoje aqui, e você também entende o que precisa para chegar aqui, a ferramenta ela vai te ajudar a preencher esse gap. Se você não sabe onde você está hoje, qual o seu ponto de partida e nem onde você quer chegar, não importa a ferramenta que você utilize,
você nem sabe que gap você está resolvendo. E aí você começa a correr para todos os lados, né. Vamos continuar elaborando aqui em cima de inteligência artificial, por exemplo. Você traz essa tecnologia, você permite que os seus funcionários, suas equipes utilizem dessa tecnologia que é realmente muito boa, que pode trazer muitos benefícios. Mas você não tem uma política muito clara, você não tem padrões de qualidades esperados, você não tem os guidelines, né, as barreiras que vão mostrar que até aqui eu posso ir e utilizar a tecnologia para fazer automaticamente, aqui eu preciso ter um humano, o processo funciona dessa forma, esse o workflow aqui é aprovado por essa pessoa. Se você não tem todos esses mapeamentos muito claros, eu sinto lhe dizer que a tecnologia, ela vai aumentar o tamanho do seu problema. E olha e olha só que interessante que o relatório ele corrobora isso que eu acabei de falar, que vai aumentar o problema. Organizações que buscam a tecnologia primeiro têm quase 2 vezes mais chance de não atingir o retorno esperado dessa tecnologia, comparadas que fazem o desenho centrado no negócio antes. É por isso que eu falei que a gente pode voltar alguns anos no passado e a gente vai ver o mesmo problema se repetindo. Agora eu estou falando, por exemplo, de inteligência artificial. Mas alguns anos atrás a gente poderia falar de implementação de ERP, se a gente fosse mais para trás ainda, poderíamos falar sobre industrialização. Se formos ainda mais para trás, poderíamos falar sobre coisas mais básicas de tecnologia de trabalho, como nas indústrias, né, as fábricas, a robotização. Enfim, o problema ele só vai mudando de cara. No momento é a inteligência artificial, a grande tecnologia sendo adotada, mas a grande questão é, se você não entende o que você vai resolver com aquela tecnologia, infelizmente você vai fazer um grande investimento que vai se tornar um custo, porque você não vai conseguir ter nenhum retorno da tecnologia somente pela tecnologia. E, e aqui, obviamente, a mensagem para líderes, né, é muito clara. Da próxima vez que a sua empresa, ou talvez agora você esteja passando por isso, esteja passando por um processo de buscar uma nova tecnologia, buscar uma tecnologia no mercado, buscar uma resposta em uma ferramenta, garanta que a sua liderança, junto com os times, esteja buscando primeiro entender quais processos de negócio eu quero melhorar com essa tecnologia, quais são as minhas metas, os meus objetivos, quais os indicadores que eu quero ver melhorar, quais são os dados, né? Hoje, com inteligência artificial, a gente fala tanto sobre a importância de dados de qualidade, né? Dados que geram informação de qualidade que possam ser confiáveis. Então, todas essas respostas, elas precisam vir antes da ferramenta, tá bem? E aí, não há dúvidas, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no nosso canal, não há dúvidas que a tecnologia ela vai sim trazer muitos benefícios. E aqui eu volto para falar de produtividade com um pouco até de cuidado. No momento que você entende claramente o que, que é produtividade dentro da sua empresa, o que que isso significa na prática, aí sim você pode dizer que inteligência artificial é uma resposta para melhorar a sua produtividade. Mas até então, se você não sabe, você corre um risco de mascarar uma falsa produtividade, um falso aumento e alguns indicadores que não dão resultado de negócio nenhum. Quer um exemplo? Dentro da área de software, se você buscar inteligência artificial apenas para produzir mais features, né, mais código, mais e mais e mais, você obviamente vai conseguir ter isso, porque todo mundo vai começar a usar a inteligência artificial, vai passar a fazer mais rápido aquilo que fazia talvez em 5 dias vai ser feito em um dia, em uma manhã, mas ainda assim, isso não quer dizer que você está atingindo melhor ou de uma maneira mais adequada os seus objetivos de negócio, que os seus clientes, né, os seus consumidores estão tendo mais valor, que a qualidade está aumentando, talvez seja até o contrário. Talvez a qualidade comece a diminuir porque você colocou o foco em outros fatores. É por isso que entender, colocar padrões, limites e até mesmo quais são as fronteiras entre o que você espera e o que você não quer que a tecnologia resolva para você, que faz parte de talvez de um processo de negócio que você quer manter funcionando da maneira que funciona, porque faz parte da identidade e cultura da sua empresa, de novo, tudo isso precisa ser respondido antes de você buscar solução em uma ferramenta. E aí, justamente voltando ao início do que eu falei no tópico, né,
não é aqui a tecnologia que falhou, não é a inteligência artificial que falhou, mas sim a ordem dos fatores, a ordem de de uma falha da liderança da empresa não entender que é necessário fazer essa avaliação, entender o problema que se está resolvendo antes de buscar uma solução que você nem mesmo entende o que que ela vai fazer pela sua empresa. E aqui, obviamente, né, uma parte que é muito honesta e muito necessária é entender o processo de trabalho. A pressão, ela, por velocidade, por fazer mais, ela realmente se faz presente no mercado hoje. Parece que se a sua empresa não está utilizando a inteligência artificial, está ficando para trás. Se é uma empresa grande, um board pode até mesmo fazer pressão para que possa ser utilizada a inteligência artificial, mesmo que não se entenda como, mas pelo menos coloque isso em algum lugar, porque para o mercado soa melhor. E esse é um grande risco, tá bem? Esse é um grande risco. Porque se você não entende onde e como a tecnologia vai fazer, ou vai melhorar, ou vai apoiar o seu processo de negócio, você corre o risco de fazer um grande gasto de dinheiro que depois vai acabar indo para aquele grande loop ou aquela grande caixa de projetos inacabados ou projetos que não trouxeram o retorno esperado. E aí, no fim, talvez a liderança, você, os seus funcionários, o board, o mercado, ainda vai tentar dizer que a tecnologia, a ferramenta, foi o que fez a falha, mas na verdade foram péssimas decisões que levaram a esse problema que nem existia antes, né, ou não era tão grande a acontecer. Muito bem, com isso a gente consegue fazer um gancho muito seguro para o nosso próximo tópico, que continua falando ainda em cima de inteligência artificial e gestão, mas pegando um toque na conexão entre gestor, né, líder e equipes, e toda a transformação que está ocorrendo com inteligência artificial, neste momento envolvendo os gestores médios, né, o famoso middle manager. Enquanto as empresas planejam sacrificar muitos cargos de gestão com o objetivo de aumentar a produtividade, de eliminar algumas barreiras, é justamente esse gestor, esse cargo, essa conexão entre gestão sênior e os times que está fazendo os grandes talentos de muitas empresas permanecerem. Sim, é isso que eu quero conversar com você aqui, porque tem uma onda acontecendo, uma onda que é justificável, já conversamos sobre isso, é uma onda justificável de achatamento das empresas acontecendo, né. O termo em inglês, inclusive, é o vídeo que você pode procurar no canal, né, o Great Flattening. É justamente aquele momento onde as empresas estão achatando as suas estruturas, removendo algumas camadas para ficar mais eficiente na sua comunicação. E uma das grandes justificativas, aqui entra até um pouco de narrativa, é que a inteligência artificial consegue produzir ou conduzir melhor muitas áreas que antes vários gestores faziam, como esse follow-up, essa interação entre diferentes níveis de comunicação na empresa, e existem muitas empresas cortando, né, a gestão intermediária e usando esse valor que está sendo salvo, no caso, para investir em inteligência artificial. E aqui eu não estou trazendo apenas projeção ou ideias soltas, né, já trouxe dados antes, mas vou trazer mais um para você bem recente, que a contagem de gestores média em organizações caiu 6% entre maio de 2022 e maio de 2025 e caiu mais 10% nos no na conexão do último ano, 2025 para 2026. Então, é uma tendência de queda em cargos de gestores em muitas empresas que está acontecendo nesse momento. A projeção mais citada nesse momento, ou pelo menos a que vem fazendo mais barulho, é uma do Gartner, né, ela é uma projeção que se discutiu muito no início deste ano, foi assunto aqui no nosso podcast, e ele mostrou que é uma previsão do Gartner que até o final de 2026, uma em cada 5 organizações usaria inteligência artificial para achatar a sua estrutura, eliminando um grande número de cargos de gestão intermediária, né, como eu falei, o middle manager, aquele gerente que ele não é nem responsável especificamente por um produto lá no operacional, mas ele também não está na autogestão estratégica, então são camadas realmente do meio. Qual que é a grande virada ou a provocação que alguns outros dados trazem para deixar a discussão tão interessante? Aqui a gente está falando, obviamente, de redução de custos, de um achatamento que faz parte de uma reestruturação
global em muitas organizações, em diferentes indústrias, que faz parte de todos os ciclos normais, né, de mudança de gestão, mudança de foco, mudança dos negócios. Se você voltar 100 anos e ir olhando década por década, você vai ver que existiram muitos momentos onde a gente teve um maior achatamento, depois um alargamento de novo, um achatamento. Essas movimentações são normais, e se você entende o ciclo, você também entende que faz parte do jogo, você só precisa saber se posicionar para o que está acontecendo no momento e o que é esperado de você, do seu perfil diante dessas transformações, tá bom? Esse não vai ser o foco. O grande ponto aqui que traz um pouquinho de pimenta para essa discussão é duas pesquisas bem grandes e independentes, então pesquisas separadas que chegaram à mesma conclusão, tá? A primeira é da PwC, que fez uma pesquisa muito grande com 50.000 trabalhadores, quase 50 países, que mostrou que quem cria confiança entre as equipes que estão operando e, né, e confiança na empresa é justamente o gestor direto, ou seja, o gestor que tem contato com as equipes. O número que eles trazem é que 72% das pessoas se sentem mais motivados e engajados quando elas têm uma conexão forte com os seus gestores. E eles fazem uma questão de separar aqui, tá? Eles fazem uma conexão entre a confiança na alta gestão e a confiança nos gestores mais próximos. E quanto mais próximo o gestor tá daquela pessoa, do funcionário que está dentro de um time, mais confiança ela tem nas decisões, na liderança daquela pessoa. Isso mostra que quanto mais maior a organização, mais distância você tem da gestão sênior e menos confiança você tem nesses líderes aqui. É um dado do mercado, tá bem? A segunda pesquisa é a da Randstad, que entrevistou também diversos países, mais de 30.000 trabalhadores, e no mesmo período a confiança na liderança sênior, né, a alta gestão da empresa, caiu também em uma proporção muito grande, que corrobora a informação da PwC. São 2 medidas diferentes, mas veja só que não é nem mesmo o mesmo número, mas a leitura apontam para o mesmo lugar. As pessoas confiam muito nos seus gestores próximos e quanto mais você corta a gestão intermediária, quanto mais você diminui o número de gestores disponíveis, obviamente, uma questão de matemática, mais pessoas acabam respondendo para o mesmo gestor. O gestor, você tinha 2 gestores, cada um com 10 pessoas, você eliminou um, usando a narrativa que seja, em cima de investimentos em inteligência artificial, talvez produtividade, talvez apenas corte de custos, mas agora você tem um gestor que herdou esses times, e antes ele tinha 10 pessoas, agora ele tem 20. A atenção dele não é mais a mesma. Isso significa que toda aquela grande confiança que as pessoas têm no seu gestor próximo, por conta da proximidade, ela é colocada em risco. Para quem lidera um time pequeno, né, a leitura é bem direta, que você tem um poder de motivação e de influência em cima desse time, que é corroborado pelos dados, pelas pesquisas, porque mostram que as pessoas, quanto mais próximas de você, mais tende a confiar nas suas decisões, na sua liderança, naquilo que você traz para o negócio. E se você, agora olhando para um ponto de vista organizacional, né, se você passa a ter muitos cortes e as pessoas sentem que estão sendo distanciadas dos seus gestores, aqui a gente tem um risco de justamente ir contra e, né, ir na maré contrária daquilo que as pesquisas mostram que ajuda a motivação e, por consequência, a produtividade dos funcionários aumentar. Para a empresa que está achatando ou cortando, obviamente, a gente precisa olhar para isso também de uma maneira até um pouco mais fria e analisar o que está sendo cortado e por quê. Porque, de um lado, a gente tem um ponto administrativo do trabalho do gestor, que é justamente a agenda, o tracker, o follow-up, a cobrança de status, o reporte de projetos, toda aquela parte que a gente entende que, sim, inteligência artificial está aqui para nos apoiar a fazer menos daquela parte burocrática e repetitiva, que não faz parte, talvez, inclusive, do maior talento do gestor, que é o quê? Que é em cima das pessoas. Porque a gente tem o lado do vínculo humano, o vínculo da negociação, o vínculo da motivação, porque liderança nada mais é do que entender também, né, o que eu tenho de qualidade no meu time, como eu posso aqui, cuidado com bons ouvidos, né, como eu posso utilizar da maneira certa cada pessoas,
Que eu quero dizer com isso? Isso é liderança, isso é a parte da conexão com as pessoas que estão fazendo a engrenagem girar. E isso a inteligência artificial não consegue substituir. É por isso que a conversa individual, é por isso que o entendimento da conexão gestor e funcionário é tão importante. E sim, vão existir gestores que não vão mais se encaixar nesse modelo onde inteligência artificial trouxe e automatizou tanto das tarefas e agora ele é responsável somente ou muito mais pela conexão com as pessoas, pela motivação, pela conexão da estratégia com a execução, e ele não está conseguindo fazer bem esse papel. Um corte, ele é natural nesses casos. A gente não pode ser ignorante deixando de entender os fluxos do mercado e por que as coisas acontecem. Mas voltando para o início do vídeo, aqui a gente tem um grande risco, então, e um ponto de discussão, que é justamente o que eu quero provocar você a fazer esse pensamento olhando para como a sua organização está estruturando essas movimentações. Voltando para o ponto da pessoal primeiro, eu quero justamente focar em você, líder, e discutir com você ou relembrar você o que eu acabei de falar. Existe sim uma movimentação grande com inteligência artificial que vai fazer muitas das suas tarefas repetitivas e algumas delas que não fazem sentido estar no seu colo passarem a ser feitas por um robô. Isso faz parte das movimentações de mercado. Mas aonde que está o seu valor? Aonde que você como líder faz grande diferença? Qual que é o seu talento? Por que que você está nessa posição? Se você está nessa posição apenas que porque você consegue fazer um bom tracking das coisas, você consegue quase ser um robô humano, porque você faz tudo isso de forma quase automatizada, talvez você devesse olhar com carinho, reavaliar o seu posicionamento. Agora, se o seu grande talento é realmente conectar pessoas, fazer times trabalhar melhor, fazer as pessoas crescerem, né, trabalhando juntos serem mais fortes do que a soma das suas individualidades. Se você é esse tipo de líder, esse é o seu momento de brilhar, esse é o momento de botar para fora todo o seu talento, porque a inteligência artificial pode te ajudar a acelerar ou até mesmo potencializar aquilo que é o seu talento. Muito bem, e com isso nós concluímos aqui esse episódio, hoje com 2 temas, como sempre fazendo uma curadoria que seja inteligente, relevante, não só tentando encher você de tópicos. Nós concluímos aqui o nosso episódio, nossa conversa de hoje. Muito obrigado por acompanhar o podcast Volte para Caixa, fico muito feliz sempre de receber feedbacks e convido você a não se acanhe, deixe seu comentário, mande sua mensagem, mande sua sugestão, que é sempre uma alegria ouvir o que as pessoas estão gostando e até mesmo o que elas não estão gostando. Vejo você no próximo episódio. Até mais.